tema da palavra é: quer viver o inimaginável? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, faz essa pergunta para ela. Fala assim: quer viver o inimaginável? Fala assim agora para ela: então, não negocie os princípios de Deus. Agora vira para outra, do outro lado, e fala assim para ela: quer viver o inimaginável? Fala assim: então não negocie os princípios de Deus. Então esse é o tema da palavra, porque Deus, Ele nos deu, né, uma palavra profética para nós nesse ano de 2023, que seria o ano de vivermos o inimaginável de Deus. Quantos recebem? Esse é o ano de vivermos o inimaginável. Mas para nós vivermos o inimaginável de fato, nós precisamos tomar uma atitude. A atitude de o quê? De não negociar os princípios de Deus. Ou seja, o que a palavra de Deus nos manda, o que a palavra de Deus nos fala. Queridos, deixa eu te falar, não tem como viver as promessas de Deus. Não tem como viver aquilo que Deus já preparou, todas as promessas que está aqui nesse tema aqui do ano, que é o inimaginável, que é aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e jamais chegou no seu coração, que Deus tem preparado para você. Não tem como viver isso se nós continuarmos negociando. Nós não podemos negociar o que Deus nos pede na sua palavra. Diga assim então comigo, fala assim: eu preciso guardar os princípios de Deus para viver cada promessa que já está preparada para mim. Vamos ler Números 23, 19? Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para, nem filho do homem para que, porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Fecha os seus olhos por um momento. Espírito Santo, a tua palavra foi lida, Pai. E assim como o Senhor ministrou no meu coração fortemente essa palavra, que o Senhor venha ministrar em cada coração aqui, Espírito Santo, nessa noite. Fala, Espírito Santo. Fala com cada um dos teus filhos, que eu seja a boca agora de ti falando com cada um, Pai. Porque o Senhor já preparou o inimaginável para nós. E nós precisamos, meu Pai, ser obedientes à tua palavra, a vivermos a tua palavra de fato, colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos pede na sua palavra, os princípios que o Senhor quer de nós, Pai. Então fala com cada um dos teus filhos. Espírito Santo, que o Senhor possa preparar cada coração agora, para que essa palavra possa ficar cravada em cada coração, meu Pai, para que os teus filhos de fato possam viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para a vida de cada um deles. Então me usa, Espírito Santo, e vai ministrando, Espírito Santo, em cada vida nesse lugar. Ministra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então nós lemos aqui a palavra, e aqui a palavra está falando que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus, Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre todas as promessas dEle. Só que, para que Deus, Ele já está tudo preparado para mim e para você. Mas nós precisamos o quê? Ser obedientes à palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas, elas não vivem a promessa que Deus tem para a vida dela, e sim, por anos, entra ano, passa ano, entra ano e passa ano, e essa pessoa, tem muitas pessoas que vivem do mesmo jeito. Na onde? Na área financeira, pessoas que não rompem na sua área financeira. Tem pessoas que vivem numa luta no casamento, passa uma luta com os filhos, passa uma luta, vira e mexe, está enfermo, enferma. Então, mas por que essas pessoas não vivem de fato a promessa de Deus? Porque está falando aqui que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque entre a promessa e o cumprimento dessa promessa existe um princípio. Existe um princípio que precisa ser cumprido. E a promessa e o cumprimento da promessa é Deus quem faz.
A promessa que Ele tem para você, e o cumprimento dessa promessa é com Ele. Mas o cumprimento do princípio, a obediência é comigo e com você. Deus, Ele não vai obedecer no meu e no seu lugar. Deus não vai cumprir um princípio no meu e no seu lugar. Então, para que nós vivamos a promessa de fato, e nós vivemos o ano do inimaginável, nós precisamos cumprir os princípios de Deus. Ou seja, obedecermos a tudo que Deus nos pede na sua palavra, queridos. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Fala assim comigo: eu preciso fazer a minha parte para viver as promessas de Deus para mim. Olha só, a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Quando você pega a sua Bíblia para ler, você está vendo Deus falar. Estamos ouvindo Deus falar conosco. É isso que é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. E é em todas as áreas. Você pode pegar a sua Bíblia e ler e pedir antes para o Espírito Santo: Espírito Santo, fala comigo. Porque se você pegar a Bíblia para ler por ler, e falar, eu já li a Bíblia hoje, você não vai entender nada. Mas antes de você ler a Bíblia, pegue e fale: Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra. Fala comigo, e Ele vai falar. O Espírito Santo vai falar com você. Então, tem tudo que nós precisamos, está tudo registrado no casamento, na finança, para criar filhos, nas finanças, tudo, na fé, né? Em tudo temos, né, Deus falando conosco. E quando eu pratico esse princípio, quando você pratica o princípio, sabe, de obedecer aquilo que Deus nos pede, o resultado que eu e você vivemos é o quê? As promessas de Deus sendo manifestas nas nossas vidas. É isso que Deus faz. Vamos ler aqui Mateus 6,33 agora. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua. E aí está falando aqui algumas coisas. Está falando: todas as coisas vos serão acrescentadas. Então é todas as coisas, não é algumas coisas. Quando eu e você cumprimos de fato esse princípio aqui, Deus, Ele nos dá a promessa: todas as coisas, filho, filha, é acrescentado na sua vida. Filho, se você me buscar em primeiro lugar, eu vou acrescentar tudo na sua vida, todas as coisas. Então sabe o que acontece aqui? Todas as coisas está o inimaginável de Deus. Aquilo que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu e jamais chegou no teu coração. É aquilo que Deus tem para você esse ano. Mas nós precisamos buscar Ele em primeiro lugar. Esse é o princípio que eu e você precisamos fazer. Buscar Ele. Esses tempos atrás eu preguei sobre uma vida constante. Nós precisamos ser constantes. Constantes mesmo, de verdade, em buscar a Deus. Buscar Deus de verdade em primeiro lugar das nossas vidas. Não negociar a leitura da palavra. Não negociar uma vida de jejum. Não negociar a vinda nos cultos. Estar aqui buscando Ele em primeiro lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Porque você veio aqui, está aqui hoje, tenha certeza que a sua semana vai ser a melhor semana da sua vida. Sabe por quê? Porque você veio buscar Ele em primeiro lugar. Você está aqui. Você está aqui, vai ser uma semana abençoada. Então é isso, é buscar o Senhor. Mas tem pessoas que o quê? Elas negociam. Elas negociam a busca de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque ela coloca em primeiro lugar o trabalho. Tem pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar, mas ela esquece que o quê? Quem dá saúde para trabalhar? É o nosso Deus. Deus é que te dá saúde para você trabalhar. Então, não deu para ir no culto no domingo, eu estou trabalhando na terça, temos culto. Nós temos quarta-feira GF. Nós temos no outro domingo de manhã e domingo à noite. Então não podemos negociar, não podemos. Todos os dias, leitura da palavra. Não durma antes de pegar a Bíblia para você ler. Não durma antes de ouvir Deus falar com você. Não faça isso, não ore, não durma antes de orar, de ter um tempo com Deus na sua vida. Isso aqui é buscar Ele em primeiro lugar. Nós precisamos colocar isso na nossa vida, uma vida constante na presença de Deus. Tem pessoas que o quê?
coloca a família em primeiro lugar, os amigos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo, hoje é domingo, aí os amigos convidou, vamos lá na festa, vamos lá no rancho, vamos lá passear no rancho. Só que sabe o que acontece? Tem pessoas que vai dando a hora de vir, mas está tão gostoso, né? Eu vou ficar mais um pouquinho, Não, aí os amigos falam assim, não, fica aí mais um pouquinho, não vai embora ainda não. E aí vai ficando, quando vê, já deu hora do culto e ficou lá. Ficou na festinha, ficou no lazer, e não veio buscar a presença de Deus. E depois quer viver o inimaginável. Queridos, não negocie a tua vinda de buscar o Senhor em primeiro lugar. Não negocie, vem. Chegou alguém na sua casa, hora de vir para o culto, chama ele e fala assim, vamos lá na igreja comigo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, sua semana vai ser a melhor semana da sua vida. Sabe, é isso que nós temos que fazer. Não ficar em casa, porque chegou, fiquei sem graça. Não, fala assim, vamos lá, arrasta com você, porque tem certeza que Deus vai transformar vidas aqui nesse lugar. Tem pessoas também que ela coloca o quê? O esposo em primeiro lugar. Tem esposo que coloca a esposa em primeiro lugar. O meu esposo falou que não vai no culto, então eu não vou não. Aí fica em casa a esposa, vem você sozinha, vem busca Deus em primeiro lugar, sabe por quê? Quando você busca a Deus, Deus vai trazer ele, Deus vai trazer ela, esposos também, Deus vai trazer os teus filhos, então vem, não negocia, Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Tem pessoas também que colocam objetos em primeiro lugar, coisas. E uma das coisas que tem pegado muito hoje, celular, redes sociais. Tem pessoas que passam horas, gastam tempo nas redes sociais, no TikTok, lá no WhatsApp, no Instagram. E aí passa o dia, chegou a noite, hora que pega a Bíblia para ler, começa a dar um sono, dorme até sentado. Você viu como que o negócio porque o diabo ele sabe que se você pegar a Bíblia para ler, você está ouvindo a voz de Deus falando com você. E aí você lendo a Bíblia, você está vendo os princípios. Deus mostra para nós, para as promessas se cumprir na nossa vida, temos que cumprir princípios. E o diabo, ele não quer que você cumpra os princípios. O diabo não quer que você viva a promessa e o inimaginável de Deus. Então não negocie. Não negocie. Tem gente que fica apavorado com o celular, cai no chão. Fica apavorado, aí fala até, sente dor. Ela sente dor. O meu celular cai toda hora no chão. Quando eu vejo, está no chão. Eu falo, amém. Por quê? Deus em primeiro lugar na minha vida, Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então é assim que nós temos que colocar Ele em primeiro lugar, porque todas as coisas, diz, Ele nos será acrescentado. Amém? Amém. Vamos lá, Hebreus 11:1. Outro princípio que nós precisamos cumprir. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Agora vamos para Hebreus 11:6. Diz, ora sem fé o quê? Impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de quem? Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos então agir a nossa fé. Se você não tiver fé, se você falar assim, da boca para fora, esse é o ano do inimaginável, eu vou viver o inimaginável, mas não usar a sua fé, nada vai acontecer. Porque é impossível agradar a Deus se a gente não agir a nossa fé. Então quando você for falar isso aqui todos os dias, essa palavra, você vai falar com fé. Esse é o ano do inimaginável. Eu vou viver o inimaginável. É assim que nós precisamos agir, sabe? Ter atitude, agir a nossa fé. Agir, porque Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Esse é o ano do inimaginável. Uma enfermidade saiu sobre o seu corpo, age a sua fé. Porque a Bíblia fala em Isaías 53 que o Senhor já levou sobre si toda dor, toda enfermidade. Se Ele já levou, então não pode permanecer no seu corpo, porque foi levado na cruz. Então quando a gente toma essa atitude e fala, em nome de Jesus, eu não aceito enfermidade no meu corpo, ela não pode ficar, ela vai ter que sair. Então é assim que nós precisamos fazer, agir a nossa fé.
Fala assim: eu preciso agir a minha fé. Agora vamos ler Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 fala assim: a morte e a vida estão no poder da... Aquele que ama comerá do seu... Agora vamos Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui é outro princípio para nós. Você quer viver o inimaginável de verdade na sua vida? Vigia o que sai da sua boca. Nós temos falado muito esses dias. Nós temos ensinado muito esses dias que nós precisamos confessar a palavra de Deus. Nós precisamos, declarar a palavra de Deus, declarar a palavra de fé, ficar com a palavra de fé, a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E o que acontece aqui? Está falando que nós lemos aqui. Quando nós abrimos a nossa boca, nós podemos liberar 2 tipos de palavra. Então vigie que tipo de palavra você tem liberado da sua boca. Será que você está falando palavra de vida? Você tem abençoado? Você tem declarado bênção, tem declarado a palavra de Deus? Ou você tem amaldiçoado? Você tem liberado morte através da sua boca? Porque tem 2 tipos de palavras que nós podemos falar. Mas nós precisamos mudar a nossa forma de falar. Nós precisamos falar aquilo que a palavra de Deus nos manda falar. A palavra de Deus fala que nós somos fracassados, derrotados? Não. A palavra de Deus fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus fala que você é mais que vencedor. Você não é perdedor, não é perdedora. Você é mais que vencedora, mais que vencedora. É isso que a palavra de Deus diz. Mas tem pessoas que começam a abrir a boca e começam a falar tudo ao contrário que a palavra de Deus nos manda falar, nos garante. Uma das coisas que nós, os cristãos, precisamos é aprender, é mudar o nosso jeito de falar. Sabe por quê? O diabo, ele sempre vai soprar algo. Ele sopra aqui. Só que você não pode falar. Soprar, até ele vai soprar. Sopra na minha mente. Sopra na mente do apóstolo. Não é porque nós somos apóstolos, os pastores estão aqui, os líderes somos super-heróis e o diabo não sopra. Ele sopra sim. E ele vai continuar soprando coisas. Mas o que não pode é sair pela boca. Ah, minha boca não. Se for para falar alguma coisa fora da palavra de Deus, fecha a sua boca. Não fala. Não fala. Declara a palavra de vida sobre o seu casamento. Declara a palavra de vida sobre os teus filhos. Declara a palavra de vida. Declara a palavra de vida. É assim que nós precisamos fazer. O poder da vida e da morte está na língua, como nós lemos aqui. Então, queridos, nós precisamos mudar a nossa forma de falar. Eu aposto, em 5 minutos que nós conversamos com uma pessoa que está passando por uma luta, nós já detectamos aonde, por que ela está na luta e por que ela não sai da luta e por que ela não vive as promessas. Sabe por quê? 10 palavras que essa pessoa fala, 8 é de fracasso, 8 é o contrário da palavra de Deus. Você pode prestar atenção. Uma pessoa que está passando mesmo uma luta, ela começa a falar tudo o que o diabo quer. Ela fica desanimada de um jeito e ela começa a falar tudo ao contrário da palavra de Deus. Por isso que nós temos que vigiar o que sai da nossa boca. A palavra não volta vazia. Quando você fala alguma coisa negativa, alguma coisa, sabe, ao contrário da palavra de Deus, você está dando legalidade. Legalidade para quem? Para o inimigo. Para o diabo agir. Porque ele fala assim, ele falou, ela falou, pois agora eu vou usar a palavra dele, dela. E aí ele vai e faz acontecer. Porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. É esse o trabalho dele aqui. Ele quer destruir nós os cristãos, ele quer acabar com os teus sonhos, matar os teus sonhos, sabe? Então nós precisamos mudar a nossa fala, mudar o nosso jeito de falar,
declarar a palavra de Deus. Mas para declarar a palavra de Deus, eu preciso e você precisa ler a palavra de Deus. Porque se a gente não lê, a gente não vai saber o que Deus está falando, as promessas que Ele tem para nós. Então nós precisamos ler. Nós não podemos negociar e declarar a palavra de vida, declarar a palavra de bênção. Está na luta? Declara assim: eu vou viver o inimaginável. Esse é o ano de viver o inimaginável. Está na luta? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está na luta? Eu sou mais que vencedor. O meu Pai fala que eu sou mais que vencedor, mais que vencedora. Então, diabo, eu não escuto a sua voz e nem vou falar que eu sou perdedor, fracassado, fracassada, que as coisas não dão certo para mim, porque a palavra de Deus garante que eu sou mais que vencedor. Amém? É assim que você e eu temos que falar. Amém? Então agora nós vamos para mais um princípio aqui poderoso, que esse para mim também a gente não pode negociar, para quem tem filhos aqui. Talvez você não tenha filhos ainda, você que é casado, casada, mas os seus filhos virão. E aqui é muito sério, e eu levei sempre muito a sério isso aqui. Vamos ler Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Qual é o princípio aqui? Educa a criança no caminho que deve andar. Esse é um princípio que eu e você temos que obedecer. Aí a promessa é: ele não vai se desviar dos caminhos. Então, eu acho que a pior coisa é um pai e uma mãe colocar um filho, uma filha no mundo, e você vê caminhando para o inferno, caminhando para a perdição. E hoje o mundo lá fora está terrível. O mundo lá fora não está de brincadeira não, o diabo ele está... E vou te falar uma coisa, não é só em festas, não é em festinhas, coisas, baladas mundanas, não. É em algo que você às vezes nem imagina, às vezes para você que é pai, para mãe, às vezes nem imagina, mas é lá na escola do seu filho, da sua filha. É lá dentro mesmo que começa. É lá, está lá o negócio já. Queridos, uma coisa que nós não podemos negociar é ensinar os filhos na presença. Você tem filhos pequenos, sabe, pega todos os dias, compra uma Bíblia infantil e lê para o seu filho, para a sua filha. Tenha esse prazer, que não seja fardo para você. Tira esse tempo de bom prazer, sabe por quê? Aqui está falando a promessa. Você quer ter descanso depois? Você quer ter paz depois? Invista na vida do seu filho. Compre uma Bíblia infantil, sabe aquelas ilustradas, aqueles que são os pequenininhos? Faz isso. Eu fiz isso na vida do Samuel, tenho feito na vida da Esther. Começar do Samuel pequenininho, bem pequenininho, a Esther também. E eu lia, mesmo que de repente ele ainda não estava entendendo direito. Mas eu lia todos os dias, algo que eu não negociei. Sabe o que aconteceu? A criança parece que ela não está prestando atenção. Mas quando você pergunta para ela, ela fala tudinho. Você já viu a criança? Ela começa a olhar assim, parece que ela não está prestando atenção, mas ela te responde tudinho. Eles são como uma esponja, eles absorvem muito, eles aprendem muito. Então nós não podemos negociar esse princípio aqui. Sabe o que aconteceu com Samuel? Fala por ele, que eu comecei com ele. Samuel, pequenininho, todos os dias lendo, todos os dias lendo, todos os dias lendo. Depois eu falava assim: Samuel, o que você entendeu com essa palavrinha? Pois ele me falava tudinho, ele contava a história inteirinha para mim, ele contava nos detalhes. E hoje a Esther também assim. Então, pai e mãe, não negocie na vida do seu filho. O que nós temos aqui nos sábados? Nós temos culto kids. Um culto especial só para os nossos kids. Onde as tias, né? O tio Nilton, a tia Pati, as tias todos envolvidos, preparem ali, eles se consagram, eles ensinam a palavra de Deus, né? Com muito amor, muito carinho, eles ministram nas crianças, oração nas crianças, coisa linda. Então não negocie isso, traga o seu filho ou sua filha aqui, traga, e você não vai se arrepender. De repente foi um dia tão corrido, para a escola você leva, às vezes leva para o balé, leva para o judô, leva para onde for, e agora para o Kids não vai trazer,
Pois é, o primeiro lugar é buscar o Senhor. Ensina o seu filho a buscar em primeiro lugar. Nós temos aqui também os nossos teens, os nossos radicais. Que poderoso. Os nossos adolescentes crescendo na presença de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. Que tremendo. Depois, mais à noite, nós temos o Life Jovem. Incentiva o teu filho, a tua filha está aqui. Sabe, não negocia, fala, por que se falar que não vai, por que você não vai? Traz, vem com ele, vem com ela. Incentiva a estar aqui. Incentiva para você ter paz, para você receber essa promessa aqui, que a palavra de Deus diz. Quando ele crescer, não vai se desviar, não vai se afastar. Vai ser um jovem, que nem começa aqui nos kids. Nós começamos com os kids, depois nós vamos para os adolescentes, nós vamos para os jovens. Imagina esses kids que começaram, depois vai para os teens, para os radicais teens. E os jovens vão ser jovens poderosos na presença de Deus. Nós tivemos o nosso acamp, né? Dos jovens, que unção poderosa. Vendo os jovens cheios do Espírito Santo. E ali o Espírito Santo tomou a vida de cada um deles, tudo para o chão, orando, falando em línguas, chorando na presença de Deus. Estava tão forte que o negócio não queria parar. A unção estava tão forte sendo derramada naquele lugar, poderoso. E eu creio que todos voltaram aqui incendiados por Deus. E depois, na segunda-feira, nós já começamos o acampa dos radicais e teens. Meu Deus, que unção ali também foi derramada. Unção derramada naquele lugar. E o meu coração, o coração do apóstolo, nós estávamos regozijando, porque os adolescentes, tudo chorando na presença de Deus, eles faziam pocinhas, sabe, de lágrimas, cheios do Espírito Santo, caindo na unção, cheios, bem pequenininhos, sabe, os pequenininhos, a minha Esther, a Maria Luísa, da Paula, do William, lá cheia do Espírito Santo de Deus, e fora os outros também, todos foram. Que coisa linda. E eu falo assim, uma coisa que a gente nunca negociou, desde quando começou a nossa história, a nossa CACL, que começamos em frente do Amália, num salão pequenininho. Nós tínhamos só 2 crianças, como eu contei aqui. Mas todos os cultinhos, eu comprei uma Bíblia com os desenhinhos para estar mostrando para eles, e todos os cultinhos nós ministrávamos a palavra para eles. Era só 2, mas para mim já era o suficiente, porque eu via uma multidão. E sabe quantos deu ontem no Kids aqui? 60 crianças, são os pequenininhos, uma igreja. Glória a Deus por isso. E o meu coração regozija, porque nós sempre, desde o início, eu sempre tive essa preocupação, o apóstolo também, essa preocupação. E então, queridos, Deus ele vai levantar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, para ser homens e mulheres cheios da presença de Deus. Mas como eu disse, não basta você só trazer aqui também, é lá na sua casa, pai e mãe. É lá na sua casa, faça a sua parte lá na sua casa. Não negocie, não deixe nenhum dia sem o seu filho ler a Bíblia e orar antes de dormir. Não deixe, é todos os dias. Lá em casa, mesmo que a gente chegou, fosse para algum lugar, estivesse aqui e chega mais de meia-noite, falo, Esther, Samuel ele já faz sozinho, não preciso ficar mandando mais, mas Esther, vamos ler a Bíblia, vamos orar. E ela já sabe, mamãe, já escolhi. E é assim todos os dias, nós não negociamos, a hora que for. É 1h da manhã, vamos ler a Bíblia. Não dorme sem ler a Bíblia e sem orar. E é assim que nós precisamos fazer. Você precisa fazer para que você possa, sabe, viver, sabe, porque os nossos filhos são presentes, são heranças nas nossas vidas. Deixa eu te falar, pai e mãe, você que está aqui. Aonde você não chegar, aonde você não chegou, o seu filho vai chegar, porque o Espírito Santo vai te levar lá, ele vai levar eles lá, eles vão romper, eles vão crescer. Deixa eu falar uma coisa, muitos serão do altar, muitos serão pastores, vão ser músicos, muitos serão obreiros aqui embaixo, muitos serão intercessores, muitos futuramente serão tudo isso. Mas muitos, Deus quer levantar homens e mulheres para todo lado. Muitos.
serão, sabe, governantes aqui nessa terra, porque nós precisamos de governantes cheios do Espírito Santo, da palavra, em todos os lugares, médicos cheios do Espírito Santo, professores cheios do Espírito Santo. Então, pai e mãe, não negocie isso na vida do seu filho, ensina ele no caminho que deve andar, porque ele não vai se desviar dele. Essa é a promessa que Deus tem, amém? E deixa eu te falar mais uma coisa. Olha, é de contar nos dedos. Pelo menos eu sei que a gente sabe que é só aqui na CACL que nós temos o culto especial para os nossos kids, adolescentes. Os jovens, eu sei que as igrejas por aí têm mais kids e adolescentes. Eu conheço só duas, que são os nossos filhos que estão sendo discipulados por nós, que também se inspiraram em nós e fizeram lá na igreja deles, e a nossa aqui. Então eu falo assim, traga o seu filho. O Espírito Santo tem derramado algo sobrenatural em cada culto. Não perca essa oportunidade. E tem algumas igrejas, até de jovens, estão deixando. Porque o apóstolo, passamos por umas igrejas por aí, no sábado à noite, às vezes a gente vai dar uma volta para ver, e as igrejas fechadas, não tem culto de jovens. Eu não sei o que estão fazendo. Mas eu falo assim, aqui na CACL, nosso sonho é encher, sabe? Encher esse lugar de kids, encher de adolescentes teens radicais e de jovens cheios, apaixonados pelo Espírito Santo de Deus, porque o futuro começa hoje. São vocês, amém? Aleluias. Vocês teens radicais, os kids que estão sendo ministrados lá, e vocês aqui jovens, vocês são o futuro e já começa hoje. Aleluia. Mas vamos aqui agora para o último, eu vou estar encerrando aqui o último princípio. Porque para vivermos uma vida abençoada nas finanças, viver o inimaginável de Deus, nós precisamos aqui cumprir esses princípios. E vamos lá, Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa para que haja mantimento na minha, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir e derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Agora vamos para Provérbios 3:9. Diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Vamos para o Lucas 6:38 também, que diz: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também, os medirão de novo. Olha aqui, esse princípio aqui nós precisamos. Você quer romper na sua vida financeira? Você quer viver o inimaginável de Deus? Aqui, esses princípios aqui não pode negociar. Não tem como negociar. Dízimo, primícias e oferta. Os três andam junto. Dízimos, primícias e oferta. Quando você separa 10%, que você reconhece como gratidão ao Senhor, devolve os 10% que é o dízimo, Deus ele repreende o devorador que ia agir na sua vida financeira. Está repreendido. Aqui é o que ele faz. E ainda, ele fala, fazei prova de mim, está passando uma luta, faz prova de mim. O único lugar que Deus fala para fazer prova é aqui. Faz prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas dos céus. Então, é inegociável. Esse princípio aqui também, dízimo. E, queridos, se uma pessoa, ela deixa de dizimar, ela negocia esse princípio aqui, olha só o que acontece com ela. O inimigo, o diabo, ele vai tocar. O devorador, ele vai tocar. E sabe o que acontece? Coisas que a pessoa nem estava esperando. É um carro que quebra. Na finança começa a enrolar as coisas. Quebra isso aqui, quebra isso ali, o celular, as coisas de trabalho, vai quebrando, às vezes é enfermidade, o inimigo vem colocar enfermidade para ficar gastando com remédio. Então os 10% que era para devolver para o Senhor,
o inimigo vai comer muito mais. Não vai ser apenas os 10%, ele vai comendo muito mais para endividar a pessoa. É isso que ele faz. O trabalho do inimigo é esse. Quando a pessoa negocia, sabe, o dízimo, é isso que ele faz. Ele vai devorando a ponto de endividar a pessoa. Mas quando se cumpre esse princípio, o devorador é repreendido e as janelas do céu se abrem, porque Deus, Ele está falando aqui na palavra dele, Ele vai abrir as janelas dos céus. A primícia, nós temos aqui nosso culto de primícias, vocês sabem, e a primícia é um dia seu trabalhado. Você vai tirar um dia seu trabalhado e vai ofertar ao Senhor, vai primiciar na casa do Senhor, primiciar com alimentos. E aí aqui, o cumprimento disso, quando você faz tudo isso, Deus ele vai transbordar os teus celeiros, é o que a palavra diz aqui. E também a oferta, quando você oferta, nós vimos aqui, Deus ele nos abençoa, Ele abençoa. Pela manhã nós tivemos aqui, sabe, testemunhos poderosos, como teve o acampa dos jovens, foi pedido ali, né, se alguém poderia patrocinar algum jovem, né, ajudar para que eles pudessem passar, aqueles que não tinham dinheiro. E duas pessoas aqui, duas irmãs preciosas, elas ofertaram e elas receberam milagre. Poderosas. Por quê? Porque ofertaram. Como nós lemos a palavra, Deus ele vai nos dar de uma forma sobrenatural, medida, recalcada, sacudida, transbordante virá sobre a sua vida. É isso que Deus faz. Porque Deus, Ele é um Deus de princípios. E quando uma pessoa, ela não faz isso aqui, não cumpre esse princípio, não adianta orar e não adianta jejuar. Não adianta pedir para os pastores, para os apóstolos, para o seu líder, orar e jejuar na área financeira. Não adianta. Você precisa cumprir os princípios para viver as promessas. Mas tem um terceiro aqui também, que é muito forte. Esse terceiro princípio aqui, é um terceiro que eu não negocio, o apóstolo nunca negociamos, desde o início, desde quando nós casamos, eu aprendi, que é o quê? Administrar bem. Nós precisamos administrar bem o que Deus coloca nas nossas mãos. Vamos ler lá Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20 diz assim: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Isso aqui é muito forte também. Vocês viram que tudo, na Bíblia tem tudo. Deus ele nos ensina em todas as áreas. Porque também se você dizimar, ofertar, primiciar, mas sair gastando tudo que você vê comprar, como que você vai prosperar? Não tem como. Não tem como encher um saco furado, não tem como. Queridos, o apóstolo aqui sempre falou, lá no começo, nosso casamento, nós, sabe, queríamos muito, tinha um sonho de construir uma lojinha de sapato. E ali, eu fiquei desempregada, mas nós não negociávamos. Dízimo, primícias e ofertas. E uma boa administração. Porque mesmo desempregada, eu sem, nós todos os meses, nós decidimos, nós conversamos, tá? Nós conversamos que no mercado nós íamos gastar X, não passava daquilo. Então eu fazia uma listinha. E eu até achei essa listinha esses dias atrás. A minha listinha era pequenininha, ele ganhava uma cesta básica, nós dividíamos com a minha sogra a cesta básica, e ali, sabe, do salário dele tiravam os dízimo, a primícia, a oferta, né, que era inegociável para nós fazíamos toda vez isso. E nós colocávamos, é tanto que nós vamos gastar no mercado, não vamos passar disso. E eu levava uma calculadora, eu não tinha celular na época, eu levava uma calculadora e eu somava no meio dos corredores, eu não tinha vergonha não, eu somava lá, somava o valor, eu ia anotando o valor, eu ia anotando tudo que eu pegava. Se passasse eu tirava, porque nós decidimos, nós queríamos, nós tínhamos um sonho, nós tínhamos um objetivo. Roupa, eu não comprei por 2 anos. Glória a Deus que eu não engordei. Eu continuei com o mesmo corpo. Porque eu continuei usando as minhas roupas. E ele a mesma coisa. Fora que eu às vezes era abençoada. Porque Deus ele supre.
E era assim, como ele disse, às vezes o batom estava lá, acabou, eu pegava um palitinho e tirava o fundinho, eu não jogava fora não, vai até acabar, quando não tiver mais nada a gente joga fora. E era assim que eu fazia, era assim que nós fazíamos. E quando eu trabalhava, depois que a gente conseguiu a loja, a gente fazia assim, era o nosso, não existia o meu, o seu, o nosso. Então, casais, sabe, conversa entre vocês, você que é casal, conversa entre vocês, sabe, faz um caderninho, anota tudo que você, sabe, qual que é as suas contas no mês. Fala entre vocês, combina o tanto que você quer guardar por mês, começa a guardar dinheiro. A pandemia veio e muita gente que não sabia administrar passou mal. Muita gente que não sabia administrar, até mesmo empresas quebraram, faliram. Por quê? Porque esbanjou demais. Ela vivia do hoje. Não é que você tem que andar ansioso, porque a palavra fala que nós não temos que andar ansioso porque Deus cuida de nós. Mas a palavra fala também que nós temos que ser bons administradores. O que Deus colocou na sua mão, que seja pouco, seja muito, administra bem. Porque Deus vai te colocar no muito, Deus vai te prosperar. E é assim que eu e o apóstolo fizemos. Tem pessoas que elas são tão compulsivas que ela passa o cartão toda hora. Ela não pode ver uma roupa, ela não pode ver um sapato, ela não pode ver, ela vai no mercado e ela passa um monte. É cartão, vai passar. Aí ela vai orando ainda. Ela sabe que ela já tem muita coisa no cartão e ela vai orando. Se passar é de Deus, se passar é de Deus. E é assim que muitos fazem. Outro dia uma pessoa pegou e falou assim para mim, que ela é tão compulsiva no comprar, e ela viu uma coisa que estava na promoção. Uma coisa que ela nem tem tempo para usar, que era uma máquina lá, uma máquina de costura. E ela nem tem tempo para usar, porque ela é tão corrida, a vida dela é tão corrida. Mas aí ela tentou passar o cartão, porque ela achou muito barato, era baratinho, estava na promoção, o preço estava bom. Tentou passar o cartão não passou. Ela só não comprou porque o cartão não passou. Então, muitas pessoas são assim, elas vão passando. Mas faz em 10, 12, divide em 24, e vai passando e só vai gastando. E uma hora, a fatura chega. E aí, cadê o dinheiro para pagar essa fatura? É o que o inimigo faz, ele quer que você se endivida, que você se enrola, que você fique endividado. E Deus aqui nos ensina, aqui nesses provérbios aqui. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro na sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Tem gente que recebe e amanhã já não tem mais nada, porque ela sai pagando as contas, aí ela faz mais conta e não tem nada. E é assim, queridos. Então nós precisamos, outro princípio inegociável para nós, que nós precisamos aprender. Então você que também é solteiro, você recebeu o seu pagamento, paga tudo que você tem que pagar, tira aquilo que é do Senhor. E fala assim, começa a guardar. Fala assim, eu vou começar a guardar R$100, vou começar a guardar R$200. Começa com pouco, às vezes você não consegue nem isso, guarda R$50. Sabe o que vai acontecer? Você vai guardando, quando você vê, você está com dinheiro bom. E vai aparecer oportunidades para você comprar. Vai aparecer oportunidades, sabe por que às vezes a oportunidade não bate na porta de pessoas? Porque ela não tem. Deus não vai mandar coisas para você. De repente é uma casa própria, você tem um sonho de ter a sua casa, de ter um carro, de ter uma moto. Vai guardando. Deus, Ele vai abrir portas para você. Tem que aprender a administrar, nós temos que cumprir esse princípio também. Então, se você quer viver o inimaginável de Deus, cumpra esses princípios que eu disse aqui. E eu poderia ficar aqui muito mais tempo falando de outros princípios, mas se você, sabe, esses aqui que você começar a praticar todos, sabe, sempre, o mês vai começar. Como que você vai começar o seu mês? Negociando o seu dízimo, sua primícia, sua oferta, negociando a sua busca por Deus. Nós estamos encerrando um mês e vamos começar um outro. Como que você vai começar esse mês de março, que já está aí nas portas? Então eu falo assim, nós não podemos negociar os princípios. Fala assim comigo, a partir de hoje
eu vou cumprir cada princípio que Deus tem para minha vida. E eu vou viver cada promessa que já está preparado. Esse é o ano de viver o inimaginável. Aquilo que o meu olho não viu, que o meu ouvido não ouviu e que não chegou no meu coração, é o que Deus tem preparado para mim. Fala assim: eu recebo essa palavra. Vai se cumprir na sua vida, queridos. Então não negocie. Não negocie os princípios de Deus e você viverá o inimaginável de Deus. Amém?